Boa tarde. 3 de maio de 2017, na sede da Procuradoria-Geral da República, presente o senhor Joesley Mendonça Batista, acompanhado do advogado Dr. Francisco de Assis e Silva, OAB 16615 Paraná, presentes os membros do Ministério Público Eduardo Pelela e Sérgio Bruno Fernandes. Seu Joesley, tudo bem? Boa tarde. Nós estamos aqui para tomar o depoimento do senhor sobre os temas trazidos nos anexos que compõem o acordo de colaboração firmado entre o senhor e o Ministério Público. E a gente vai começar com um anexo que diz respeito a um tema relacionado ao BNDES, mais especificamente a um evento que o senhor começa narrando relacionado ao ex-presidente do BNDES e ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Eu queria que o senhor começasse contando essa história desde o início, quando o senhor conheceu o Guido Mantega, através de quem que fez essa aproximação. Então, boa tarde, doutor Sérgio. O ex-ministro Guido eu conheci através de uma pessoa chamada Victor Sandri, conhecido como Vic, de origem italiana. Ele se apareceu dizendo ser amigo do ex-ministro Guido, que na época não era ministro da Fazenda, na época ele estava no planejamento, o qual dizia ter intimidade com ele e tal, enfim. E eu comecei a me relacionar com o Vic. No início eu realmente não acreditava tanto, né, o quão profundo seria essa amizade, o quão íntimo seria esse relacionamento do Vic com o ministro Guido. Mas ao longo dos anos foi se provando, né, foi se mostrando que realmente eles eram bastante próximos. Qual a atividade do Victor? Você lembra? O que ele fazia? O Victor ele tem uma empresa, ele tinha empresa de cimento e tem, acho que, uma incorporadora de prédios. Ah, tá. Ok. E aí, então, com o passar do tempo, o senhor estava falando que ele foi se comprovando que realmente ele tinha um relacionamento pessoal com o Guido Mantega. Isso, principalmente porque no início, quando eu conheci ele, o ex-ministro Guido, ele era ministro do Planejamento. Uhum. E eu não via no planejamento grandes coisas, né? Eu não via nada que pudesse beneficiar ou fazer de negócio ali ligado ao Ministério do Planejamento. Uhum. Mas o que aconteceu foi que logo em seguida ele saiu do planejamento, o Guido, né? O ministro Guido saiu do planejamento e foi para ser presidente do BNDES. Aí foi quando intensificou as nossas relações e tal. O Vitor marcou logo uma reunião, logo no início, que o Guido... Só um detalhe, quem que apresentou o senhor ao Victor? Foi uma pessoa chamada Gonçalo, que é um advogado. Ah, tá. Aí ele foi para o BNDES, desculpa. Ele foi para o BNDES e lá no BNDES logo marcou uma reunião. Eu me lembro bem que uma das primeiras reuniões que marcou lá no BNDES foi lá na presidência, na diretoria, onde o Guido chamou toda a diretoria lá, os vice-presidentes. E na época nos surgiu uma proposta que a gente fez ao BNDES, que foi exatamente o seguinte: nós fizemos uma observação ao longo do tempo, falando ao ministro Guido, né, então presidente do BNDES. A gente contou uma história que é verdadeira, né, que a gente observa no Brasil. A gente disse assim: olha, o governo Fernando Henrique foi o responsável por promover as exportações dos produtos, as exportações das empresas brasileiras. Isso é uma marca do governo Fernando Henrique. Talvez a marca do governo PT poderia ser a internacionalização dessas empresas, né? Que seria o passo subsequente a exportar os produtos, né? A gente primeiro exporta os produtos, toma o mercado e depois começa a se internacionalizar, produzir em outros países e tal. E foi nesse contexto que a gente fez a nossa primeira abordagem no BNDES, mostrando a possibilidade que teria, né, qual seria a possibilidade da gente poder internacionalizar
as empresas brasileiras. E na ocasião eu me recordo muito bem que a gente fez lá uma correlação entre tamanho de PIB de país com quantidade de multinacionais. Na época eu me recordo que os Estados Unidos era número 1, tinha mais de 1.000 multinacionais, e o Brasil tinha 5 multinacionais naquele ano. Isso foi no ano de 2005. Sim. Nós apresentamos o nosso plano, algumas possibilidades e tal. Foi bem marcante naquela reunião que vários vice-presidentes ficaram incrédulos ali, né, daquela história, porque a gente era acostumado a receber multinacionais comprando empresa brasileira, né? A empresa brasileira virar multinacional não era. E se deu nesse contexto que se deu o início do relacionamento mais forte entre nós, o Vitor, a gente chama de, né, e o ex-ministro Guido Monteiro. E depois dessa reunião, depois de feita essa exposição, o que vocês pleitearam lá no BNDES? Vocês visavam o quê? Então, lá no BNDES, depois de feita essa exposição, a gente recebeu uma sinalização positiva na reunião ainda, uma sinalização bastante positiva do então presidente, de que era um plano que interessaria ao governo. Saindo ali dessa reunião, a gente voltei para a empresa e nós fizemos todo um trabalho de prospecção, de quais empresas poderiam ser e tal, e começamos a nossa jornada da internacionalização da JBS. Isso se deu em 2005. Em 2006, eu me tornei presidente da JBS. Até então, o nome da empresa era Friboi, virou para JBS, em 2006. 2005 ainda, nós fizemos a primeira aquisição, que foi a Swift Argentina. A gente fez a reunião e saímos prospectando empresa e tal. A primeira empresa que apareceu com oportunidade é a Swift Argentina, que é a maior empresa de carne da Argentina. Uma empresa centenária, então, uma marca muito importante. Nós fomos lá, negociamos, compramos por 80 milhões de dólares, só que nós andamos mais rápido do que o BNDES imaginava. E quando nós fizemos o negócio e compramos, nós voltamos ao BNDES e dissemos, olha, aquilo lá que vocês não acreditavam aconteceu, já começou a acontecer, nós compramos a primeira empresa. Vocês compraram com recursos próprios? Não, aí foi a primeira operação que o BNDES fez em apoio à internacionalização. Foi uma operação de 80 milhões de dólares de empréstimo de 5 anos, que foi feito meio às pressas ali, porque o BNDES não estava muito preparado para isso. Eu acho que ele não acreditou muito no nosso plano, né, na nossa capacidade e tal. Nós fizemos a primeira operação, que foi um empréstimo de 5 anos. Nós compramos, deu certo, pagamos o empréstimo, liquidou, tudo bem. E daí... Esse empréstimo foi em condições normais de mercado? Então, em condição, eu achei caro demais. Tá. Né? Mas, e realmente, comparado às condições de mercado, foi caro. Sim. Mas eu também... foi mais caro do que o normal. Mas primeiro que foi muito útil, que é o que serviu para a gente fazer o negócio. Porque se não fosse essa proximidade com o Guido, teria saído do jeito não que teria, saiu? não teria sido, não teria feito. E com a rapidez que foi? Não teria feito. E por isso é que eu também entendi que saiu caro, saiu um empréstimo com 5 anos, saiu um negócio meio torto ali, mas pela pressa, pela correria. Aí, enfim, é o que tinha, pronto. Isso dá oportunidade. É o que tinha para fazer. E daí nós começamos uma série de aquisições internacionais. Logo no ano 2000, depois disso, logo no início de 2006, nós iniciamos uma tratativa. Eu vou contar essa história aqui porque é importante para entender outras histórias na frente. Logo em 2006, nós começamos uma tratativa com o BNDES para que o BNDES viesse não mais a fazer empréstimo, mas a comprar ações, a participar como sócio. Nós ficamos o ano de 2006 todo negociando uma possível participação do BNDES direto na JBS, ela ainda é capital fechado.
encurtar a conversa, nós ficamos até de janeiro a dezembro negociando isso. Chegamos a um valor de US$ 1,5 bilhão, o valor da empresa, o BNDES colocaria 500, ficaria 2 bilhões, então ele teria 25%. Só que naquela época, no ano de 2006 para 2007, o mercado de capitais estava eufórico, o Brasil estava na moda e tal, e os bancos de mercado de capitais nos abordaram e nos fizeram uma apresentação que a gente poderia abrir o capital na Bolsa por um valor praticamente o dobro desse valor. E aí foi o que aconteceu. Nós abortamos essa operação de participação de 25% e fomos direto para o mercado de capitais. Nós abrimos o mercado de capitais, abrimos o capital da empresa JBS em março no mercado de capitais. Aí não teve participação de BNDES. Foi quando entrou, logo em seguida, a Swift americana, tinha um hedge fund que era o dono, um private equity que era o dono da Swift americana, veio a ser vendida, posta à venda. Nós tínhamos acabado de fazer o IPO em março, mas o dinheiro não era suficiente para poder fazer essa aquisição. Aí nós voltamos no BN10 e, vamos dizer, eu faço questão de contar essa história porque nós voltamos no BN10 e o Luciano Coutinho tinha acabado de sentar na cadeira. E nós voltamos no BN10 dizendo, olha, agora nós temos a oportunidade de vocês virem comprar ações, porque nós podemos fazer uma nova emissão de ações. Foi quando, porque às vezes até no TCU diz que foi muito rápido a operação e tal. Não é que foi muito rápido essa operação. Essa operação foi de um ano, começou lá de 2006, toda, parou, aí depois voltou. O Luciano Coutinho, me lembro que ele entrou com uma semana, assim, saiu o aporte de capital, a compra. E aí, na ocasião, foi, acho que US$ 750 milhões que ele tinha se comprometido, mas aí, como todos os minoritários exerceram o direito de preferência, acabou o aporte, ficou em torno de 500 milhões. E aí, nesta oportunidade, foi a vez que aí o ministro Guido realmente, na época, ele já não estava de presidente mais, ele tinha virado ministro da Fazenda. Foi a época que realmente foi importante a participação dele, porque ele era o presidente do BNDES, ele acompanhou toda essa parte dessa negociação enquanto ministro, que tinha outro presidente, acho que era, me esqueço o nome, antes do Luciano, entre o Luciano Coutinho e o ministro Guido, teve um presidente, Demian Fioca, acho que era isso, eu tive com ele só uma vez. Aí teve o Demian Fioca, passou, entrou o Luciano Coutinho e saiu a operação. E isso se deu graças à coordenação do Guido. Entendi. Né? Enquanto o ministro conseguiu fazer e tal. E foi aí que realmente eu entendi que o Guido tinha realmente a condição de... Então, conta pra gente então como é que foi, começaram essa ajuda do Guido enquanto ministro da Fazenda, valendo da condição de ministro da Fazenda, que o BNDES é vinculado ao ministro da Fazenda. Na realidade, ele não é vinculado formalmente. Formalmente, ele é vinculado prática, à indústria e comércio. Isso. Mas na prática é a Fazenda. E também por ele ter sido presidente, né, antes dele. E aí, como é que foi nessa gestão do Coutinho? Não, sempre foi o Guido. Nunca foi o meu relacionamento, sempre foi. Aí eu falava com o Vic, passava os assuntos com o Vic não sei como, despachava com o Guido. E me falava, tá tudo certo, passei os assuntos, tal. Eu não sei como é que funcionava o Guido com o banco. Eu não sei se ele conversava com o Luciano, eu não sei como se dava ali o relacionamento entre o Guido e o presidente, o Guido e o Demian Fioca, que ficou um tempo, até que não chegou a fazer nada, mas enfim. Eu falava, o que funcionava de fato era, eu falava com o Vic, que falava com o Guido os assuntos. Por um lado isso. Por outro lado, toda a nossa área técnica entrava no banco, dava entrada, normalmente, dentro dos parâmetros do trâmite normal. Na realidade, toda a minha área técnica nunca soube que eu tinha relacionamento com o Guido. Aliás, o relacionamento meu com o Guido vai ser sabido agora com essa colaboração, porque
sempre foi muito pessoal minha e dele. E o Vic, na ocasião, que depois ele parou de estar no meio entre eu e o Guido. Conta essa parte, como é que o Guido te ajudou mais concretamente a fazer? Não, teve duas fases. Teve a fase que tinha o Vic, teve a fase que não tinha o Vic. Enquanto tinha o Vic, eu tinha pouco relacionamento com o Guido. Eu ia lá, passava os assuntos para o Vic passava para o Guido. Por vezes, era bem comum, se eu precisava falar direto com o ministro, o Vic dizia para mim, olha, pode ligar lá no gabinete que ele vai te atender. Eu mandava a secretária ligar, ligava, marcava, eu ia. E até então era bem formal a minha relação com ele, porque eu não tinha intimidade com ele. Mas eu tratava como ministro ali, apresentava os assuntos, eu percebia claramente que ele já sabia dos assuntos, porque ele me acompanhava nos assuntos, então eu percebia claramente que o Vic já tinha falado com ele, mas de maneira bem formal. Isso 2005, 6, 7, 8, durante uns 4 anos foi desse jeito. Era sempre assim. Eu falava com o Vic, passava o assunto. Se eu achava que era importante falar direto com o ministro, o Vic falava para me ligar, avisava o Guido, eu ia lá formalmente, tratava, tal. Eu percebia que existia uma super boa vontade do Guido. Enquanto isso, o pessoal nosso da área técnica ia andando lá na área técnica e as coisas iam acontecendo. Eu nunca soube como é que se dava a relação do Guido com o BNDES. E da sua parte, para conseguir essa boa vontade, esse acesso, o que foi que você deu em troca? Eu pagava 4% por Vic. De tudo que... De todos os aportes feitos. Que o primeiro foi um empréstimo, depois foram esses aportes Esse primeiro que você fala é aquele dos 500 milhões. Os 80 milhões foi empréstimo. Milhões. Depois 500 para comprar as ações da... Que vale a quantos por cento de ação do total? 12. Na época foi uns 12%. 12%. É. Aí depois no então, ano já seguinte, no primeiro já teve 4% lá atrás. Sempre 4%. Sempre 4%. Enquanto estava o Vic era 4%. Tá. Aí depois teve esses 500 milhões. Depois, logo no ano seguinte, a gente comprou mais 4 empresas, 3 nos Estados Unidos e 1 na Austrália, onde aí já foi um aporte de $1 bilhão no ano seguinte, 2008. E foi também compra de ações? Ou foi também compra de ações, do mesmo jeito. Aí foi quando eu conheci os fundos de pensão, porque no ano seguinte nós chegamos lá no BNDES. No BNDES tem a oportunidade de comprar mais 4 empresas assim do ramo, fazia super sentido e tal, tanto é que compramos. Aí o BNDES, através do Luciano, aí eu fui lá no Luciano, a minha relação com o Luciano sempre foi muito formal. Ele sempre me atendeu muito bem e tal, sempre foi muito formal, eu nunca tive nenhuma intimidade com o Luciano, diferente do que eu tinha com o Guido. Aí eu fui lá no Luciano, ele disse, olha Joesley, $1 bilhão eu acho que é muito dinheiro, seria o caso de a gente chamar os fundos de pensão para participar? Eu disse, olha, presidente, eu não conheço os fundos, se o BNDES puder coordenar isso como investidor principal, né, e os fundos vier como investidor auxiliar, vamos dizer, secundário, o Luciano na época chamou a equipe dele lá, acharam que era possível, a gente fez a apresentação para Petros, Funcef e Previ. A Previ declinou o interesse, Petros e Funcef se interessaram. Aí criou-se o fundo PROT, que é de proteína, eles aportaram $1 bilhão, o qual esse fundo PROT comprou eu não sei mais quantos por cento de participação na JBS. Então o fundo PROT era composto por 50% BNDES, 25% e 25% Petros e Funcef. Tá. Só uma coisa, antes da gente chegar na fase que o VIX, você falou que era sem o VIX. Lá, os primeiros 4% dos 80 milhões, como é que foi pago? Numa conta no exterior do VIC, que a gente vai estar apresentando aí. Tá. Vocês têm o número dessa conta? Deve ter. Gente, olha, porque eu estou entregando todas o pendrive com as contas. A gente certamente vai identificar lá, né? Tá. Com as contas nossas, né? Lembra onde era essa conta? Não lembro. E qual a relação próxima? Qual a relação próxima com o Vic, alguma coisa? Sabe a relação dele com o Manteiga? Próximo só.
Ele é italiano também? Ele é italiano, do Guido com Vic. Eu sei que são amigos, mas sabe um detalhe mais, alguma coisa? Eu sei. Fizeram um negócio junto? Isso. As histórias que eu ouvi é que o Vic tem uma incorporadora de imóveis, constrói prédios e imóveis. O Guido parece que é de uma família que tem condições financeiras. Parece que o Guido era investidor junto, tinha imóveis, comprava imóveis do Vitor e tal. Era essa a relação. Aí depois que ele virou ministro, o Vic virou um braço lá financeiro dos interesses do Guido. Sabe alguma coisa sobre a indústria de cimento, alguma coisa dele? Então, o Vic, ele era, o Vic, ele é um distribuidor de cimento, porque ele veio da Itália, ele era daquela empresa italiana, uma imensa lá, Fiorucci, que tinha negócio de cimento. Aí parece que, 30 anos atrás, ele veio para cá, para o Brasil, e ele trabalhava lá, acho que ele era comercial lá. Aí essa empresa Fiorucci deu a ele uma distribuição de cimento. E aí ele tem essa, não sei o que, Penha, uma coisa assim, chama Penha. É distribuidora de cimento, acho que ele distribui cimento da Votorantim. Mas eu acho que isso é um negócio que hoje ele não anda fazendo mais. Hoje ele se dedica mais ao negócio da construção. Então, aí os 4% dos 80 foi depósito no exterior e depois os todo o negócio com o Vitor foi no exterior. Foi no exterior e na mesma conta? Eu acho que sim. Foi uma ou duas contas, pode ser no máximo. Tá, que vocês vão apresentar. Isso. Né? Tá. Vocês têm já o total de quanto que representou esse total? Do Vic, foi 1 bilhão com 500, 1 bilhão e meio, com 80, vamos dizer 100, 1 bilhão e 600. 4% disso dá uns 60, 70 milhões de dólares. Deve ter sido uns 70 milhões. 70 milhões de dólares. Tá, 70 milhões de dólares. E o Vic, na hora que vocês... Esse 4% foi acertado com o Vic? Isso. Chegou, ele que pediu? Se houve uma negociação? Como é que foi para chegar a 4%? Não me recordo, mas a gente deve ter negociado. E ele falou o que ele fazia com esse... Ele dividia com o Mano? Diz ele que ser metade. Eu nunca... Metade. Tá. Eu também nunca me meti nisso. Ok. Então, você estava contando, então... Até 1 bilhão do fundo PROT, Isso. foi em 2008. Que aí foi a hora que os fundos... Entraram. E aí foi quando eu conheci os dirigentes dos fundos. Entendi. Mas que esse negócio foi capitaneado pelo BNDES. Tá. 2008 veio a crise americana, os bancos americanos tiveram aqueles problemas e tal. 2009, de 2008 para 2009, eu comecei a ficar um pouco incomodado com o Vic, porque o Vic andava circulando muito, eu achava que ele falava mais do que devia, e ele começou eu achei que se expor muito, enfim, pessoas vindo perguntar de mim, pessoas do mercado tirando informação dele para mim, certo? Sabendo se ele era boa gente, se não sei o que estava fazendo negócio. Aí eu fiquei preocupado, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Eu me afastei do Vic. De 2008 para 2009, no ano novo, eu vi o Vic, no fim de 2008, e em 2009 eu não atendi ele mais, não falei mais com ele, passei 5 anos sem falar com ele. Pronto, simplesmente não atendi o telefone e pronto. Só que nessa época, como eu já tinha estado tantas vezes com o Guido, eu achei que eu já teria condições de falar direto com ele. Foi o que aconteceu. Quando foi 2009, eu não sei se é precisar, março, vamos dizer, uns 2, 3, 4 meses depois, eu liguei lá, mandei ligar lá no gabinete, pedi para marcar, ele marcou, eu fui lá falar com ele. Foi daí em diante que eu passei a falar diretamente com o Guido. Eu marquei, ele me atendeu, eu cheguei lá, eu fui bem objetivo com ele, dizendo, ministro, eu tive algumas questões pessoais aí com o Vitor, e eu queria ver se eu posso tratar direto contigo. Eu não tô muito confortável de continuar tratando com o Vic. Teria algum problema? Ele falou, não, tudo bem, pode falar direto. Eu falei, não, então tá bom.
Então vamos falar direto. Nesse primeiro dia eu ainda não estava com intimidade para falar sobre propina, sobre dinheiro com ele. Eu pensei, tá, deixa eu... Só restabelecer. Restabeleci o contato, né? Aí eu perguntei para ele como ele gostaria que funcionasse, quando eu precisasse falar, se eu podia continuar contando com o apoio dele. Ele disse, lógico, ótimo, tal. E aí ele me disse, não tem problema, é só você ligar direto aqui no gabinete. Quando você ligar eu sei que você precisa falar comigo, eu te atendo e pronto, assim se deu. E aí, logo nesse ano, o Bertin tinha entrado em dificuldade financeira e o BN10 tinha investido no Bertin. Ele tinha investido nos moldes que... Não, comprando ação? Não, é comprando ações. É compra de ação, mas o Bertin era capital fechado. Comprou Isso. uma... Nós já éramos listados em bolsa, isso. Ele comprou ações igual o nosso, só que nós já era listado em bolsa, ele não. Tá. Então, em 2009, o Bertin tinha no capital mais ou menos 27% do BN10, 73% a família Bertin. Eles entraram em dificuldade ali naquele ano de 2009, pós-crise financeira, e eu comecei a interagir com o Guido exatamente na possibilidade de... Tinha dois negócios na época, na verdade tinha uma empresa de suínos, que é uma empresa de suíno americana, que a gente estava querendo comprar e tal. A gente falava com eles, mas não andava o negócio. Em paralelo, foi surgindo a situação do Bertin, que foi deteriorando as finanças e tal, veio vindo a possibilidade da gente comprar. E negócio a gente nunca controla muito, né? Certo é que o negócio de suínos não deu certo, que era a Smithfield, mas surgiu uma oportunidade de comprar uma empresa de frango, bastante grande, que é a segunda, que é a Pilgrims, que a gente comprou. Nos Estados Unidos também? Lá nos Estados Unidos, a PPC, Pilgrims Pride. O que aconteceu é o seguinte, foi andando o ano, e eu já fui tratando direto, me relacionando direto com o ex-ministro Guido. Logo na segunda, terceira oportunidade, eu já chamei ele para ver como é que funcionaria, o negócio do dinheiro e tal, como é que a gente faria. Ele me falou algumas coisas. Primeiro eu falei, ministro, eu tratava com o Guido, fazia os depósitos para ele, e agora contigo como é que eu faço? Estava com o Vic, agora... Eu falei, desculpa, tratava com o Vic. Eu falei, ministro, agora como é que eu faço? Ele falou, não, é o seguinte, fica com você, eu não quero que você manda para conta nenhuma. Eu falei, tá, mas comigo como? Ele falou, não, fica um crédito contigo, você não precisa mandar para ninguém, um dia que eu precisar eu te falo. Eu falei, não, então tá bom. Aí eu falei assim, mas... E a porcentagem estava implícita? Então, que era... isso. Aí eu falei, tá, mas com o Vic eu tinha um valor que eu pagava. Como é que eu vou acertar contigo? Aí ele falou, como é que era o Vic? Eu falei, não, era um valor fixo, um percentual fixo. Eu não falei que era os 4%, porque isso é sempre um problema quando tem intermediário, porque você não sabe quanto o intermediário contava para ele que era. De repente ele contava que era 2, 1, eu vou lá e falo que é 4, já dá confusão entre eles e eu não queria confusão, né? Aí eu disse, ministro, eu tive um acerto lá e tal, como é que eu faço com o senhor? Ele falou, não, comigo aqui vamos vendo caso a caso. Cada negócio que você achar que valeu, que foi importante para você, você acredita para mim lá. Eu falei, tá bom, eu vou acreditar, mas e aí? Ele falou, não, você acredita e vai ficar contigo um dia, se eu precisar eu te falo. E na realidade é que eu nunca soube se esse dinheiro era... Eu sempre achei que era dele, que eu pensei que era aquela parte que o Vic falava ser dele. Eu achava que era dele da pessoa física, pessoalmente. Ao longo do tempo, no final, quando chegou em 2014... o dinheiro foi usado todo na campanha da Dilma. Enfim, aí... Esse dinheiro que ele falou para manter com você, que era a percentual dele, que ele deixou na confiança, né, com você, foi um montante que chegou a quanto, esse montante? Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta?
Eu abri 2 contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra. Foi quando a presidente Dilma ganhou. Aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só para a gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. 10. Quando acabou o governo Lula, tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80? 70, 80. Eu, não sei, eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80, chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? Porque... Depois gastou toda a campanha. Mas só foi ser usado em 2014 ou antes teve algum uso? Teve 2 movimentaçãozinhas que o Guido me pediu, uma de 5 milhões para me investir numa empresa e uma de 20 milhões que eu mandei para uma conta que um ano depois voltou. Eu não sei o para que foi esses 20 milhões, até porque um ano depois voltou, da mesma conta para o mesmo lugar. E essa de 5, eu comprei eu comprei uns bonde, uns debêntures de uma empresa, que depois não pagou, inclusive foi convertido em ações e perdeu o dinheiro. E foi ele que indicou para você comprar. Você não sabe por que ele... Qual a Não, relação não dele sei. com essa empresa? Não sei. Tá nos anexos aí. Chamava Pedala. Equipamentos esportivos. Pedala e equipamento esportivo. Eu acho que era um negócio de internet. Então foi ele que pediu, né? Isso. Então, aí tirando essas duas... Eu acho que era negócio de internet. Venda pela internet. Venda pela internet. Tá. Ok. Então chegou a 70, por aí, mais ou menos, no final do governo Lula, e o ministro Guido se manteve no Ministério da Fazenda com a eleição da presidente Dilma, e o esquema continuou. Fazer um negócio... A única coisa é que ele pediu para me abrir outra conta. Foi aí a primeira vez que eu desconfiei que o dinheiro não era dele. Eu também não sabia se ele estava falando aquilo, enfim, para me induzir a pensar que não era dele. Aí quando trocou o governo... que esse negócio dele é relativo, porque o que ele vai fazer depois com o dinheiro... eu não sabia. Seu trato era com ele. Meu trato era com ele. Eu digo assim, meu trato sempre foi com ele. Não era com um partido, com campanha? Não. Mas quando eu digo assim, quando terminou o governo Dilma, eu não me lembro qual foi o primeiro, terminou o governo Lula, qual foi o primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Falei isso. Isso. Aí eu falei, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Tanto é que sempre que eu ia lá no Ministério, não sei, mas, sei lá, quando passava um certo período, sei lá, 1 mês, 2, 3, eu sempre pedia para tirar um extrato e levava para o Guido. Para mostrar a continha e tal, não sei o quê. Aí ele pegava aquilo, dizia ele que ia mostrar para o Lula, ia mostrar para a Dilma. Ele ficava com aquele papel para... Tá. Então, uma coisa, porque você chegou a mencionar lá a gente está aqui em 2009, mas você chegou a falar que em 2014 ele foi tudo utilizado para campanha. Mas em 2000, se tinha uma parte que era do Lula... Milhões, fora isso. Mas tinha uma parte que ele separou bem, né? Isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma. Isso. E como é que foi feito quando ele pediu para abrir essa outra conta? Não, eu abri outra conta. E começou a depositar lá? Passei a depositar lá e tal. E a antiga? Ficou com aquele dinheiro? Ficou lá com aquele dinheiro. Sempre que eu ia lá, eu levava os 2 extratos. Ó, ministro, está aqui os 2 extratos. Tal. Ele olhava, entendia ali. Tinha época que ganhava dinheiro, tinha época que perdia, porque às vezes aplicava num bonde, numa coisa, não só ganha, né? Mas enfim, uma ação cai de preço. Ele olhava pouco ali, ele não se concentrava muito naquilo, ele olhava, tal, botava na pasta dele lá e tudo bem. E ficou lá esse dinheiro. E nunca mexeu, a única vez que ele mexeu foi essas 2 vezes. Entendi. Até quando chegou a campanha. Aí quando chegou na
Mas quando ele falou isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma, ele falou de eleição, porque o Lula não ia ser não foi mais eleito, não. Eu não me aprofundei. Ele só falou isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma. Ele falou, ó, aí eu fui, ele falou assim, isso aqui é do Lula, e esse aqui é da Dilma. Tá. Eu não me aprofundei se era do presidente Lula, ou se é do governo Lula, ou se é do governo Dilma. Ou se... Em 2014 ele usou o quê dessas duas? Tudo. Das duas contas? Acabou. Exatamente. Das duas contas. Ele foi até acabar o dinheiro. E quando Isso também eu achei muito curioso. Somando as duas tinha quanto em 2014? 150 de dólar. 150, né? Isso. 150 Porque o dólar era 2, deu 2 e pouco, deu 300 e tantos milhões, que foi o que nós doamos. E como é que foi esse uso? Como é que foi quando ele foi dispor desse valor? Como é que ele fez? O doutor Sérgio foi o seguinte, até 2014, o Guido nunca tinha mexido com política, nunca tinha falado para mim sobre política, nunca tinha falado para mim sobre doações, nada. Enfim, quando foi no ano de 2014, ali no início da campanha, por volta, creio que maio, junho, ele me chama, foi isso mesmo, ele me chama, diz, fez uma lista, falou, José, eu precisava que você fizesse essas doações aqui. Fez uma lista de partidos e de valores e tal, eu peguei aquilo e disse, tá, o que eu faço aqui? Ele falou, não, o Edinho vai ser o tesoureiro da campanha. Dinho Silva. É o Dinho Silva, eu conheci ele pouco. Eu falei, eu conheço e tal. Ele falou, vai te procurar e você vai operacionalizando isso aqui com ele. Aí eu peguei aquela lista, na época, eu não lembro, já era valor alto, era, sei lá, vou chutar que eram uns 30 milhões, por exemplo, 40, 50. Eu peguei aquilo prontamente, disse, não, vamos embora, enfim. Fui lá, liguei para o Edinho, ele chamou e eu comecei. Aí tinha outros partidos, aí começou a ter, o PCdoB, o Edinho que tinha todos os contatos e coisa. Começou ali, a primeira vez, tudo bem. Aí passou, sei lá, mais 15 dias. Ele me chama de novo, me dá mais uma lista de mais 40 milhões, por exemplo. Eu não lembro, só exemplo. Aí eu olhei aqui e falei, pô, mas isso aqui vai ficar muito dinheiro, né? Pensei comigo. Aí, não, tá bom, mas eu estava pensando comigo, ele tem o dinheiro, esse dinheiro deve ser daquilo, né? Certamente. Ele está sacando, né? Ele está sacando, eu estou deduzindo que é daquele dinheiro, porque ele não me pedia, ele mandava eu fazer, né? Ele falou, faz isso, eu dizia, tá bom, vou fazer. E quando ele faz isso, e você ia compensar lá, era doação por fora ou por dentro? Ele nunca entrou nessa discussão, ele só me dava um papel dizendo, PMDB, 35 milhões. PT, não sei o quê. Você entregava o dinheiro para ele, então? Não. Ele me dava uma lista, escrita aqui, PMDB, 35 milhões, PT, 30, PCdoB, 10, sei o quê. Isso aqui você está autorizado a fazer, fala com o Edinho. Eu acho que ele dava essa mesma lista para o Edinho, porque o Edinho chegava com a pedida, que era exatamente isso. Sei. Aí eu passava para o Ricardo, que também vai estar aqui na colaboração. Aí eu passava para o Ricardo, dizia, Ricardo, precisa fazer isso, procurar o Edinho sabe os contatos. Aí cada partido ia vindo e cada partido que ia decidindo se queria por fora, por dentro, nota fria, dinheiro, caixa 1, caixa 2, e que aí eu já não participava muito mais. Aí já era o Ricardo. Você está falando de Ricardo Saúde. Saúde, E aí, o Ricardo que operacionalizava isso no... Que recebia isso. O Ricardo não sabia dessa história do Guido, nunca soube. Entendi. Até ele ficava falando, chefe, mas isso é dinheiro demais, o que é isso? Você enlouqueceu, né? Eu disse, não, cara, pode fazer. Ele nunca soube dessa história. Entendi. Ele veio saber aqui na nossa colaboração. Entendi. Que, por sua vez, o Edinho também creio que nunca soube. O Edinho creio que nunca soube, porque, por vezes... O Edinho começou a ir, vai lá, fala comigo. Ele falava com o Ricardo falava comigo, eu dizia, espera aí. Eu ia falar com o Guido confirmava, eu voltava. Quando foi assim, chegando a 100 milhões, aí eu peguei o extrato da Dilma e levei lá para o Guido. Disse, ministro, está aqui, valor em reais, já gastou tanto.
Tudo bem. Não, tudo bem. Aí eu confirmei com ele que eu realmente estava tirando dinheiro daquela conta. Uma conta corrente, tá? Isso, Com conta ele. corrente, Aí eu confirmei que, ó, esse dinheiro que eu estou fazendo a doação é disso, né? Tudo bem, então não tem dúvida. Aí você chegou a mostrar para ele, ó, já sacou tanto aqui, o dinheiro está acabando. Mas é que eu não sacava isso. Não sei, mas E- ele sacar, era um saque. Era um saque virtual, vou dizer. Porque Então ele tinha noção que estava debitando. total, não, eu ia fazendo a conta com ele. Tá. Eu ia levando, prestando conta com ele. Ó, tá tirando, tal. Aí, eu digo que eu acho que o Edinho não sabia, porque tinha vezes que o Edinho ia lá falar com o Ricardo, dizendo, eu preciso de mais isso, assim. Aí eu dizia, aí o Ricardo vinha, eu falava, não, peraí, Ricardo. Dava a impressão, eu ficava com a impressão que o Edinho não sabia que tinha que ter autorização do Guido. Entendeu? Aí eu dizia, peraí, Edinho, não é assim não. Só que o Edinho não sabia que eu falava com o Guido, pelo no início, tá? Entendi. Depois a coisa foi pegando uma velocidade tão alta que eu acho que no final todo mundo ficou sabendo de tudo. Entendi. E chegou esses saques, entre aspas, chegaram a zerar a conta? Tipo, Zerou. Foi até zerar, foi até acabar. E acabou virtualmente assim, o da Dilma, continuou, porque tinha outra que em tese era do Lula, né, conforme ele dizia, aí foi até acabar. Foi 360 milhões que saiu dessa conta. De reais, que era o 152 e pouco na época. Entendi. E aí quando zerou, você avisou lá o Guido, ó, acabou a nossa conta. Eu avisei. Ele falou o quê? Tudo bem? Não, também, tudo bem, ok, não questionou. Aí, coincidentemente também, ele parou de pedir. Então, eu disse que acabou, ele também não me pediu mais, pronto. Ok. Só voltando um pouquinho na questão da época do BNDES, que ele já, do Luciano Coutinho, foram vários. Você chegou a detalhar a questão da compra da empresa de frango nos Estados Unidos e tal. Foi contando. O que mais que o BNDES participou e você contou com essa boa vontade dessa interferência do Guido Acho Mantega? que o último grande negócio no BN10 foi esse. Teve alguma coisa da Eldorado? Ah, é mesmo. Teve Eldorado, desculpa, estava esquecendo. Esses são os fundos. Aí não, financiamento da Eldorado. Teve, estava esquecendo, é que não foi equity. Aí em 2000, exatamente, estava esquecendo, em 2011, nós construímos uma fábrica chamada Eldorado, que nós temos uma operação de 2 bilhões de reais lá. É fábrica de celulose. Celulose, né? A maior fábrica de celulose do país na época. Aí vocês construíram e como é que o BNDES entrou nessa participação? Financiamento, 2 bilhões de reais. 2 bilhões? Aí financiar, aí o Guido Mantega ajudou nessa? Só por conta dele que saiu. Porque o BN10, eu nunca tive nenhum negócio com dirigentes do BN10, nem com o Luciano Coutinho, nem com diretoria, nem com gerente, nem nada. Dentro de algum fato ilícito envolvendo Nada. Pode me torturar aqui que eu não sei. Eu não conheço, eu sempre disse. Eu não conheço nem o funcionário que recebeu, tampouco conheço o empresário que tenha dado de verdade. Lobista aí que diz e tal, já ouvi dizer que tem um ou outro, sim, mas também sem nenhuma credibilidade. Voltando ao ponto. Eu quero dizer assim, se não pela atuação do Guido, não teria, não saía de jeito nenhum. Até, assim, não sei porquê, mas eu sempre considerei que a minha vida no BN10 sempre foi muito dura. Os termos meu no BNDES, se olhar esse empréstimo de 2 bilhões de reais aí mesmo, se olhar as condições e o que teve que ser feito para ele sair, é uma loucura. Eu sempre tinha uma dificuldade muito grande no BNDES. Aí o Guido chamava o Luciano e falava. Tinha vezes que era constrangedor, porque eu ia numa reunião com o Guido, chegava lá, o Luciano estava. E eu percebia que o Luciano ficava claramente constrangido, porque ficava parecendo que ele não sabia que eu ia chegar na reunião, sabe? Entendi. Aí o Luciano ia, assim... No BNDES? Não, no Ministério da Fazenda. Tá. Entendi. Então,
se dependesse só do Luciano, também não sairia. Não Tinha teria que- saído. O senhor tem conhecimento de algum fato ilícito envolvendo o Luciano Coutinho? Não. Minha relação com o Luciano sempre foi muito formal, com a diretoria muito formal e do superintendente para baixo muito técnica. Tá. Ainda com relação a esse anexo aqui, a questão do governo de Minas, teve alguma coisa... Teve no finalzinho, o doutor Sérgio, acho que teve no finalzinho ali da campanha de 2014, 3 episódios que talvez valha a pena relatar. Foi que quando eu percebi que os montantes estavam indo para valores estratosféricos, né, de 200, 300 milhões de reais de doação, eu vi que nós íamos ser a maior doadora de campanha disparado, né? Eu fui lá no Guido, falei, ô ministro, você está percebendo, por mais que seja legal a doação, por mais que 80% das doações que nós fizemos foi doações oficiais, estou falando 80%, pode ser 70%, a maior parte das doações foi oficial. Eu disse, olha, ministro, por mais que, a maior parte da doação é oficial, o número vai ficar muito discrepante comparado com o segundo. Tanto é que ficou mesmo e foi fruto de muita crítica. Aí ele dizia, não, tem que fazer. Tá bom. Nessa ocasião, eu conheci o presidente Lula em 2013, um ano antes. Até então eu tinha estado com ele uma vez no gabinete dele, quando eu me tornei presidente da JBS, tive uma audiência formal lá de 1 hora e pronto. Aí eu fui lá no Lula, dizer, ô presidente Lula, eu não sei se o senhor tem a ver com isso ou não tem, o quanto o senhor tem, como ele tinha dito que a conta era do Lula, né? Eu falei, vou falar um negócio aqui, tchau. Nós estamos fazendo a doação, nós somos o doador e essa conta nossa já passou de 300 milhões, hein? O senhor está entendendo a exposição que vai virar isso? O presidente Lula ficou olhando para mim, não falou nada, não falou nem sim, nem não, ficou um silêncio na sala. Tá bom. Eu não entendi aquilo, mas pelo menos eu dei a mensagem. Eu pensei, amanhã ninguém vai me culpar de não ter avisado, né? Vai que... Não, amanhã eu não posso ser... Pô, já você não falou nada e tal. Avisei. Não bastava, eu fui lá na presidente Dilma. Ela é candidata e tal. Eu tive com ela. E nessa ocasião que eu tive com ela, aconteceu 2 coisas curiosas, que o dinheiro já estava ali acabando mesmo. E eu já meio segurando ali o Guido, dizendo, ministro, vai acabar o dinheiro, acabou o dinheiro, né? O Edinho me aparece pedindo mais... Não, desculpa. O Edinho me aparece pedindo mais 30 milhões. O Edinho não tinha poder para me pedir, porque, né, ele não tinha acesso à conta, eu entendi que ele não sabia da conta corrente e tal. Aí, dizendo que era para o Pimentel. Precisa de 30 milhões para o Pimentel, precisa, porque precisa. Aí eu fui lá no Guido, falou, ministro, está acabando o dinheiro, acabou, como é que faz? Ele falou, não. Aí esse negócio aí é com a presidenta, com a Dilma, isso não é comigo não, já não sei. Foi meio que o Guido percebeu que já tinha ou acabando ou acabado, vamos dizer, eles já não tinham mais tanto esse direito de 30 milhões, porque era conta no exterior, era em dólar, o dólar oscila toda hora, então não era uma conta exata, né? O dólar R$2, ele seria 300 milhões, 2,50 seria, enfim, ele percebeu que já estava ali no limite, acabando, eu falei, isso aí é problema da Dilma com o Pimentel. Eu falei, tá bom, então eu não, só se ela mandar fazer, tá bom, eu estive lá na Dilma. Com a Dilma, com a Dilma eu fui bem mais explícito com ela, e eu falei para ela, contei meio que tudo, eu disse, presidente, tem 2 contas, tem uma que o Guido falou que era sua, a outra era do Lula, já acabou o dinheiro seu e o dinheiro do Lula, para ela saber que, né, amanhã se o Lula fosse me cobrar, né, eu pensava, vai que esse dinheiro é do Lula mesmo, e eu gasto o dinheiro do Lula, né, e depois o Lula vem me cobrar e diz, o dinheiro era meu, você gastou na campanha. Por isso que eu fiz questão de ir em todo mundo. E o senhor falou que era uma combinação com o Guido. Com o Guido. E falou que tinha relação com o Congresso para a presidente Dilma? Ela sabia perfeitamente. Não, isso ela sabia perfeitamente. Lula também? Não, com Lula eu não falei. Com Lula eu só falei o caso. Falei, presidente,
já gastou 300 milhões. Eu falei do lado da exposição. Tá. O senhor está percebendo o tamanho da exposição? Porque eu conheci o Lula em 2013. Eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Eu conheci o Lula em outubro, novembro de 2013 e isso ocorreu em 2014, logo em seguida. A presidente Dilma, não, eu já conheci ela mais. Quando foi para começar, para ela ser a candidata, eu fui muito resistente. Eu falava para o Guido, não, ministro, não pode ser ela, porque não está indo bem, o país não está indo bem. Eu fui muito resistente. Aí meio que eu criei uma intimidade com a Dilma ali, porque aí o Guido, aí o Guido viabilizou que a presidenta me chamasse umas 2, 3 vezes, conversasse comigo, para que eu ganhasse, mesmo o dinheiro sendo deles, vamos dizer assim. Eu fiquei muito falando, não dá certo, o país não está indo bem, pô. Vai reeleger, né? Vai ela de novo, enfim. Nesse contexto eu fiquei mais, o que interessa é que eu fiquei mais próximo da Dilma. Sim. Foi onde, com o Lula eu não falei, eu não fui explícito, eu só quis falar do valor total. Lá com a Dilma não, eu falei, ó, tem as duas, gastou uma e outra. Sim. E ela sabia que era relacionado ao BNDES. Sabia, perfeitamente. Aí, ó, é uma e outra. E ainda estão me pedindo mais 30, eu fiz a conta direitinho, ó, gastou tanto, tal, tá meio que acabando. Se fizer esse 30 aqui, acaba. Enfim, aí ela disse, não, é importante fazer, tem que fazer. Eu falei, tá bom, o que eu faço? Falei, não, se você pudesse encontrar o Pimentel e fazer a doação lá, pagar ele lá, tudo bem. Eu falei, não, tá bom então. Dali eu saí com a certeza de que, ela sabia de tudo. 2, eu não saí entendendo muito bem essa história da conta do Lula e da Dilma, se ela estava confortável em ter gasto o dinheiro todo, vamos dizer, né? Gastou o dinheiro das duas contas. O Guido também se disse à vontade. Mas eu contei para o Lula que eu tinha gasto 300 e tantos milhões e ele também não achou ruim, não falou nada. Eu falei, então isso aqui todo mundo deve estar sabendo, né? Desse negócio. No mesmo dia eu peguei o avião, fui lá no Pimentel, encontrei ele no aeroporto. Falei para ele, Pimentel, ó, tá tudo certo. Os 30 milhões, que ele já estava uns 30 dias andando atrás de mim, cadê esses 30 milhões? Está autorizado, tudo bem. Ele ainda me fez um comentário interessante, que ele falou assim, não, a presidenta me ligou dizendo que você estava vindo aqui que ia dar certo os 30 milhões. O aeroporto, quem que marcou no aeroporto? Ele ia viajar também? Não, ele foi lá para me receber. Ah, foi lá para receber. Foi em hangar? No hangar lá que ele usa. No hangar. Ele sempre usa um hangar, eu não sei o nome. Tá. Me recebeu lá no hangar mesmo, 30 milhões, tudo bem. Para viabilizar, ele me apresentou um sujeito, que é o dono da construtora, que me vendeu 3% do estádio. Que eu nem sei que estádio que é. Nem tipo de futebol eu tenho, imagina comprar um estádio. É o Mineirão? O Mineirão, Mineirão? Sócio do Mineirão. E quem que era esse E aí, eu posso te informar depois, eu não sei. É o empresário dono da construtora. Que parece... Sabe o nome da construtora? Essa aqui, ó. Puxa, eu não sei. HAP. Bom, você tinha HAP anotação. A gente tem. O contrato aqui. Qual o nome? HAP Engenharia. AP Engenharia. AP. HAP. HAP Seu Engenharia. contrato. Você vai juntar isso aqui, né? Vai juntar. Eu acho que já está naquele E o mapa. Tá, nome tá. dele tem aí, o nome do dono? Tem o nome de quem assinou? Tem aqui. Só um segundo. Aí ele pediu para procurar essa pessoa. Isso, essa pessoa foi lá, HAP. fez um contrato de venda, que realmente nós somos dono. Nos contratos, nós somos dono de 3% do Mineirão. Então ele era. Eu acho que esse rapaz, de alguma forma, passou esse dinheiro para o Pimentel. Não sei o que aconteceu para frente. Eu sei que ele se deu por satisfeito, nós comprando esses 3%. Roberto Janete Nelson de Sena. Isso mesmo, Roberto. Roberto Senna. Tá. Roberto Senna. Aí, Isso. como é que foi o encontro com ele? Quem que tratou pessoalmente com ele? Não fui eu, ele me procurou. Foi outro dia, né? Não foi nesse dia. Não. Aí ele me procurou e tal, esteve comigo. Ele me foi trouxe aonde? Ele foi lá no meu escritório. Tá. Ele me São deu... Paulo. São Paulo, isso. Aí ele me deu essa ideia, eu falei, não, tudo bem, desde que o valor seja minimamente compatível. Eu não entendo nada de estádio. Ele disse que era, eu falei, tá bom, então, quanto? Vale 1 bilhão. Eu falei, tá bom, então 30 milhões, 3%. Fizemos um contrato de venda lá, a hora que você olhar nos meus livros aqui da empresa, nós somos donos de 3% do Mineirão. E aí, como é que foi repassado esse dinheiro para Não, pagar? pago oficialmente, Mas transferência? Então? transferência bancária, pagamos. Para conta do. Lembra qual era a conta, se era pessoa jurídica da HAP? Não deve. Depois vocês vão apresentar essa Vai documentação. apresentar. Tá. Não estava aqui, mas...
Aí você teve com esse empresário só uma vez para tratar disso? Eu acho que foi mais de uma, doutor Sérgio. E ele explicou como é que ele era dono do Mineirão? Será que ele tem uma concessão no Mineirão? Não sei, eu não entrei em detalhes. Não problema. O Ricardo participou também dessa negociação? Ele fez alguma coisa? Não, acho que não. Acho que o Ricardinho não participou disso, não. Isso não foi, ninguém participou. Isso fui eu. Não sei se foi você que escreveu o contrato. Eu chamei algum advogado nosso lá, expliquei que a gente tinha comprado um estádio, 3%, não sei o que, investimento, blá, blá, blá. E eles fizeram lá. O advogado também vai saber dessa história. Foi na conta da empresa. Conta da própria empresa. Então vocês vão apresentar os documentos, né? Só retornando um pouco, quando entraram os fundos de pensão Petros e Funcef, você falou claramente que quem organizou tudo foi o BNDES. Isso. Teve alguma vantagem devida nesse caso aqui, pago a dirigente de Petros e Funcef, nesse caso? Então, doutor Sérgio, eu não consigo te afirmar com certeza se nesse teve. Porque teve algum que você vai narrar. Daí para frente todos tiveram. Nesse outra... especificamente eu não tenho certeza. Tá. Quem era? Porque quem trouxe foi o BNDES, foi a primeira eu chutaria dizer que teve só no próximo. Teve do Fundo Florestal para frente. Esse eu acho que não teve. Esse teve o crédito lá pro Guido, na conta grande, de 1 bilhão e tal. Perfeito. Em relação a esse tema específico, você tem mais alguma coisa que você lembra para acrescentar? Então, não, acho que como é que a gente constituiu, BNDES, tal, junto ao BNDES é isso. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais que tem a formação da conta com os fundos também, que o Guido ajudava lá, influenciava. Está em outros anexos. Dos outros anexos dos fundos, quando fala só dos fundos. Entendi. Tá, então vamos encerrar esse termo. O doutor quer perguntar alguma coisa? Só reforçar. Quando o Joás falou da equipe técnica, só reafirmando, com a equipe técnica, a tratativa era sempre formal, objetiva. Do mesmo jeito que lá nos fundos tinha propina para o dirigente, lá no BNDES nunca teve. Eu não sei se é por isso, talvez, que a minha vida no BNDES era tão... Você falou do mesmo jeito, é o contrário, né? Ao contrário dos fundos, no BNDES não tinha... Não, ao contrário, desculpa, estou dizendo. Do mesmo jeito que eu estou dizendo assim, da mesma forma que eu digo que aqui teve, aqui não teve. Com a mesma segurança. Pronto, isso. Com a mesma segurança que eu disse. Nos fundos, tinha propina para o presidente. A minha vida nos fundos, enfim, fluía mais. No BNDES nunca teve. Mas também minha vida no BNDES, Ave Maria. Então, você quer dizer que o pessoal técnico do BNDES era bem rigoroso? Eu acho que era mais rigoroso do que com meus concorrentes. Eu sempre achei que meus concorrentes tinham vida mais fácil do que eu. Entendi. Eu não sei enfim, eu não sei se exatamente para poder me vincular a ter que pagar a propina, ou se eu não merecia mesmo, ou se eu sou um sujeito que mereço mesmo, porque crédito é danado, né? Então tá, podemos encerrar esse termo aqui. Mais alguma coisa? Não. Fernando, alguma coisa que você quer comentar nesse termo aqui? Então vamos aqui encerrando o termo de depoimento número 1, relacionado ao tema BNDES e Guido Mantega, termo prestado por Joesley Mendonça Batista no dia 3 de maio de 2017.